Olá, assunto de hoje. Eu ouvi um mestre desses atuais, ou supostos mestres desses atuais, respondendo uma pergunta sobre ayahuasca. Eu acho interessante colocar porque eu recebi uma resposta análoga, ou um papo análogo a respeito de meditação. O mesmo raciocínio aplicado à ayahuasca, que esse suposto mestre ou mestre fez, eu já ouvi a respeito de meditação. Isso pertence a uma linha que tem esse tipo de raciocínio e que essa linha está se tornando forte. Eu acho interessante a gente apontar alguns aspectos que não foram considerados na resposta. Então, o que o mestre falou? Ele disse que a ayahuasca é uma das muitas experiências externas. Você depende de algo externo para ter determinada experiência, mesmo se for profunda, mas você está na dependência desse algo. E, assim, você, quando não tem esse algo externo, você fica na mesma. Então não funciona, não resolve, não vem de dentro de você mesmo, você não tem independência, não tem autonomia para desenvolver uma experiência profunda, você precisa da ayahuasca. Então, obviamente, ele não foi assim contra, mas ele falou, espiritualmente não serve para nada. Aí eu ouvi uma resposta análoga, uma fala análoga sobre meditação. Meditação é uma situação artificial, uma técnica de meditação que você faz, é uma situação artificial a qual você não pode estar fazendo 24 horas por dia. Você faz apenas em algum período do seu dia. Portanto, é uma experiência artificial, portanto, a profundidade de consciência que você tem durante a prática não vale nada, porque não é de você, depende da circunstância externa. Portanto, do ponto de vista espiritual, ela é inútil. A resposta, a fala, é idêntica. Só que essa não foi daquele mesmo mestre, foi de um outro, de uma linha semelhante. Qual que é o ponto estranho nessa fala? Bom, primeiro, parece razoável. Tudo que ele falou é razoável. Tudo que foi dito é razoável. Se for uma experiência externa e sem ela eu não consigo o mesmo nível de profundidade, aparentemente, de fato, não serve para nada. O ponto esquecido foi aquela experiência externa trouxe ou não algo a mais em mim, de tal forma que com aquela experiência eu não sou o mesmo. Eu já não sou o mesmo. Algo foi agregado, algo foi polido, algo foi limpo, algo foi aberto. Mesmo que não tanto como durante a experiência, mas depois da experiência, alguma abertura aconteceu. Isso é que tem que ser verificado. Não se trata de lógica, não se trata de raciocínio, de ponderação. Se trata de experiência. A resposta adequada seria: qual que é a sua experiência após? Né? O que resulta disso para você? Você aproveita isso? Isso desencadeia transformações posteriores ou não? É isso que tem que ser dito. E não foi dito. Eu posso afirmar categoricamente que a meditação ela traz efeitos posteriores. Existe algo chamado transferibilidade. O nível de presença que você consegue numa meditação, se você
estiver fazendo a meditação adequada. A questão é como você faz, de que maneira, qual que é a sua atitude. Se você faz de uma maneira adequada, na atitude correta, apropriada, assim como quando você bebe ayahuasca ou qualquer outra situação externa, se a tua atitude for sábia, for adequada, em relação à meditação, eu sou absolutamente categórico em dizer que ela desencadeia transformações. A minha primeira experiência com uma meditação, no caso foi uma meditação ativa do Osho, em 1981, provocou uma transformação. Eu fiz numa quinta-feira, eu sempre falo isso nos retiros de meditação que eu dou aqui no Espaço Presença. Eu fiz uma quinta-feira à noite. No sábado eu fui a uma festa e eu não era a mesma pessoa. Visivelmente eu não era a mesma pessoa. Eu era muito mais eu mesmo, eu estava muito mais leve. E depois é que eu fui perceber que foi por causa daquela meditação que eu tinha feito há 2 dias e meio atrás. Então, essas constatações das transformações é como se fosse uma ciência. Eu não estou concluindo, eu estou constatando, eu estou verificando, me dando conta da transformação. Então, quando alguém está fazendo alguma experiência externa, seja bebendo ayahuasca, verifique se aquilo está dando resultado. Pode ser que não esteja. Então, alguma coisa está errada. Ou com a experiência, ou com a situação, ou com a sua atitude. Agora, tem uma coisa também muito interessante, que, de certa forma, esse mestre, ou suposto mestre, foi categórico em dizer que espiritualmente, no caso, a ayahuasca não vale para nada. Por causa disso que eu já falei, uma experiência externa em que você está na dependência de. Muito bem. Mas ele estava falando por um grupo de pessoas em algo chamado satsang. Não é uma situação externa. Ele não está na dependência de alguém, uma situação artificial. Ele não vai estar com o mestre 24 horas por dia no bolso. Por que que com ele, sendo uma experiência que depende dele, aquela experiência agrega? Porque se não agregasse, ele nem estaria lá, perdendo tempo. Se ele está lá é porque ele acha que algo está sendo acrescentado. Então, essa lógica é contraditória. Comigo existem repercussões positivas, com meditação, com ayahuasca, com não sei o que, não existem repercussões positivas a princípio. Então, a questão principal dentro deste universo não é lógica. Às vezes, existe uma lógica que não corresponde à experiência. É uma ciência, na verdade. Esse universo interior não é baseado em crença. A meditação não é baseada em crença. Ela é baseada em constatações, verificações, tanto do estado de consciência que eu atinjo, quanto das consequências que isso me traz, do quanto eu consigo trazer para o meu dia a dia. Tudo isso tem que ser verificado. Então tá aí. Essa foi a mensagem. Eu quis e quero realmente afirmar que em relação à meditação há repercussões, sem dúvida, positivas. Em relação à ayahuasca, eu não tenho muita experiência, bebi algumas vezes, pouco importa, o que vale é a sua constatação, pouco importa a minha opinião. Para quem bebe, que constate, que verifique por si. A minha praia é a meditação e essa eu posso afirmar, sim, há bastante transformações. Ok?